Vamos para a palavra. Vamos para a palavra, gente. Pai querido e Pai amado, Senhor, abençoa essas vidas, abençoa essas famílias. Dai-nos a vitória nessa madrugada, dai-nos a resposta das nossas orações. Tu és o Deus, meu Pai, que ouve nossas orações e nos responde. Abençoa cada vida, cada família e dar a vitória em nome de Jesus. E o Senhor abra o nosso entendimento para a tua santa palavra. Pai, coloca palavras na minha boca, porque é o Senhor que coloca palavras na boca dos profetas. Coloca a palavra na minha boca, Senhor, para falar comigo e para falar com todos que estão aqui, porque a tua palavra diz que ela salva a mim e salva aqueles que me ouvem. Dai-nos a vitória em nome do Senhor Jesus. Isaías 51, gente. Restauração e salvação de Israel. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão. Olha só o que o Senhor está falando. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e abençoei, e o multipliquei. Então o Senhor, ele veio dizer para nós orarmos para a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Então vamos olhar para a rocha, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Abraão. Interessante que ele fala aqui, olhai para Abraão, o vosso pai. Nós somos filhos de Abraão, Israel é filho de Abraão. E nós, por recebermos Jesus na nossa vida, declararmos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filho de Abraão. E ele pega e diz aqui o quê? Ele diz para nós olharmos para Jesus, para nós olharmos para Abraão. E ele dá a Abraão como exemplo, ele diz aqui, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei e abençoei e o multipliquei. Olha só que maravilha, né? Quem sabe você é a pessoa que Deus chamou. Você é essa pessoa sozinha que ora pela tua família. Você é essa pessoa sozinha que está aí glorificando a Deus na tua casa, que está aí levando o evangelho. Você é essa pessoa que está sozinha na caminhada, mas Abraão estava só. E Deus chamou Abraão. Louvado seja Deus e agradecido. Olha que maravilha. Ele diz, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Interessante, né, que às vezes as pessoas, por se sentir só, por estar só, acha que não é abençoado. Tem pessoas que olham para você que está sozinho, que está sozinha, e fala mal de você. Mas olha aqui o que Deus está falando. Ele diz aqui, eu o chamei e o abençoei e multipliquei. Louvado seja Deus. Né, André? Esse Deus é tremendo. A palavra de Deus é tremenda. Ela já vem falando conosco. Eu estou entendendo, né? E quem está aqui, Espírito está entendendo. Olha só. Que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei e abençoei e o multipliquei. Você está passando por isso? Você, essa pessoa que está aí só, recebe essa profecia para a tua vida. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou, e o Senhor te abençoou, e o Senhor me abençoou, e Ele vai multiplicar na nossa vida. Louvado seja Deus, agradecido. Nós estamos sozinhos, nós somos esses escolhidos, escolhidas de Deus, e o Senhor está dizendo que nos abençoa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Mas o Senhor está dizendo aqui, que Ele abençoa vocês. Que Ele abençoa vocês e Ele vai multiplicar na vida de vocês. Vocês que entraram aqui, desde as 4 horas da manhã comigo, me ajudando a levar o evangelho do Senhor. Louvado seja Deus, para vocês parece que é pouco o que vocês estão fazendo, mas o Senhor está vendo esse pouco que vocês estão fazendo desde as 4 horas da manhã. Louvado seja Deus e agradecido. E o Senhor vai vir com bênção na vida de vocês, porque o Senhor consolará Sião.
O Senhor consolará o Sião. Tem consolo hoje para você. Tem consolo hoje para mim. Eu venho com consolo hoje. Quem sabe você estava triste. Quem sabe você está triste. Mas o Senhor está aqui dizendo que Ele virá com consolo. Ele virá com consolo para o povo dele. Louvado seja Deus. Ele virá com consolo para o povo que busca Ele na madrugada. O Senhor consolará Sião. Consolará todos os seus lugares assolados. Sabe o que é lugares assolados? Você sabe o que é lugares assolados? São lugares destruídos. O inimigo pode ter destruído a tua casa, ter destruído o teu trabalho, ter destruído a tua família, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, que Ele virá com consolo, Ele virá com restituição, Ele virá trazendo alegria na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde. Ele virá com consolo, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden. Tá vendo? Louvado seja Deus e agradecido. Você acha que está aí nesse deserto, mas o Senhor está com uma promessa para você. O Senhor está com uma promessa para mim. O Senhor veio com essa promessa hoje para nós. Louvado seja Deus que Ele vai pegar esse deserto e vai fazer como Éden. E esse deserto vai florescer. Esse assolado, louvado seja Deus, o Senhor vai mudar a história dele. Quem sabe você está passando por essa situação. Teu casamento foi destruído, tua família foi destruída, tua empresa foi destruída, tuas finanças foi destruído, teu ministério foi destruído, mas o Senhor está vindo aqui falar que vai florescer esse deserto, vai florescer esse deserto. E ele diz mais aqui, ó, louvado seja Deus, como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Olha que maravilha, gente. Pessoas que vivem na solidão. Elas são pessoas que vivem no jardim do Senhor, gente. Ninguém entende a tua solidão. Ninguém entende porque você é separado. Consolará todos os seus lugares assolados. Todos os lugares destruídos. Eita, Jesus, Jesus virá. Jesus virá, louvado seja Deus, agradecido, e vai mudar a história da igreja dele. Jesus está voltando e vai mudar, louvado seja Deus, a história da igreja dele, do povo dele. Porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden. Louvado seja Deus e agradecido. Saia dessa live com o entendimento que o teu deserto vai ser transformado no jardim. Ai, irmã, mas deserto ser transformado em jardim? Sim, Deus abriu o mar. Quem é ele que não pode florescer esse deserto? Se ele conseguiu abrir o mar, nós temos que entender que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Se ele quer construir, se ele quer fazer florescer o teu deserto, quem somos nós para dizer que ele não pode? Quem somos nós para dizer que ele não pode construir tudo aquilo que foi destruído? Ele mesmo disse que ele destruiria o templo em 3 dias e destruiria o templo e construiria em 3 dias. Quem é Deus que não pode florescer o teu deserto? Quem é Deus que não pode mudar a tua história? Quem é Deus que não pode restituir a tua família? Quem é Deus que não pode curar você? Ele pode todas as coisas, ele pode. E ele pega e diz aqui, louvado seja Deus, como o jardim do Senhor, gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Louvado seja Deus, louvado Deus, vai florescer o teu deserto e você vai ficar com essa voz de ação de graça. Você vai agradecer. Louvado seja Deus, eu já estou agradecendo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está florescendo o meu deserto. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está construindo aquilo que foi destruído na minha vida, na minha família. Eu já estou agradecendo por aquilo que o Senhor vai fazer. Agradeça por aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Tome posse e já comece a agradecer pela tua vitória. Tome posse da palavra e
e já começa a viver. Louvado seja Deus, as bênçãos de Deus. Louvado seja Deus, isso é fé. Fé é você, louvado seja Deus, crer naquilo que você não está vendo. Fé é você agradecer naquilo que ainda nem aconteceu, mas você sabe que Deus, ele faz, ele cumpre todas as promessas e ele veio com essa promessa para nossa vida. E eu tomo posse para minha vida, tome posse para a sua vida. E ele diz aqui: atendei-me, povo meu, e nação minha. Olha como é que ele chama. Povo meu, nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Ele está dizendo aqui: atendei-me, povo meu. Ouve, povo meu, obedece, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, escutem a palavra de Deus. Deus tem falado com você todas as madrugadas, Deus tem falado com você na tua congregação, Deus tem falado com você na vigília, Deus tem falado com você através dos seus profetas, através da palavra dele, através da palavra dele. Profeta é aquele que leva a palavra dele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim, olha o que ele fala para nós: sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Não adianta, meu querido, o inferno pode lutar, os homens podem lutar, as criaturas podem lutar, mas o que vai se estabelecer é a lei de Deus e é o juízo de Deus. Estão aí, né, num tempo das eleições, uns querendo governo, uns querendo poder para fazer leis, mas o Senhor está dizendo aqui: o que vai ser estabelecido no povo dele é a lei dele. Louvado seja Deus, agradecido eu dou glória ao Senhor por isso. Ele diz aqui: os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá com a luz dos povos. Então a lei de Deus é luz para a nossa vida. A lei de Deus é luz para o povo dele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. A lei de Deus, a palavra de Deus é luz para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para nossas finanças, para a nossa saúde, para a nossa fé. A lei de Deus, a palavra de Deus é luz. Quando você entender isso, louvado seja Deus, você vai andar na luz. Você vai estar na luz. Quando você entender, der importância à palavra de Deus, a tua história vai mudar. Você vai resplandecer como luz em todos os lugares. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça. Quando ele fala que perto está a justiça dele, ele está falando que Jesus está perto. Quando eu estudava a palavra na madrugada antes de abrir a live, quando eu cheguei aqui nessa parte, que ele fala: perto está a minha justiça. E ele falou ao meu coração: perto está o meu filho do meu povo, perto está a vinda do meu filho ao meu povo, para estabelecer a minha lei, para florescer os desertos, para consertar o ermo. Ele diz aqui: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. Glória a Deus, louvado seja Deus e agradecido. O Senhor, ele vem saindo, o Senhor está chegando. O Senhor está chegando, o Senhor está vindo para nos salvar, para nos dar a vitória, para estabelecer o juízo, a lei dele. Louvado seja Deus e agradecido. Estão aí lutando para querer fazer as leis, mas a lei do Senhor é que vai ser estabelecida. E ele está vindo. Ele está vindo, louvado seja Deus, e ninguém vai parar ele. Ninguém vai parar o agir de Deus, ninguém vai parar a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Vai cumprir a promessa, está se cumprindo a promessa, está se cumprindo as escrituras. Louvado seja Deus, o Senhor está voltando para estabelecer a justiça dele, para reinar, para reinar. Louvado seja Deus, agradecido. E ele pega e fala, continua aqui. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão.
Jesus voltará para julgar. Jesus voltará para julgar. Jesus não voltará mais para uma cruz por mim e por você. Agora ele virá como juiz. Por isso que podemos consertar a nossa vida. Conserte a sua vida, arrume a tua casa, louvado seja Deus, conserte a tua vida, conserte o teu altar, arruma a tua casa, arruma as tuas vestes, a noiva adornada para o encontro com o noivo. Louvado seja Deus, agradecido. Todo dia eu falo isso para o Senhor: Senhor, eu tenho que estar adornada, Senhor, eu tenho que estar com a vida consertada, Senhor, eu tenho que estar preparada. Todos os dias eu digo isso: Senhor, eu tenho que estar preparada, porque o Senhor está voltando, gente. O Senhor está voltando. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão brincando. Estão brincando de ser crente. Estão brincando de orar. Oram, mas não consertam sua vida. Acham que sabem tudo e não sabem nada. São cegos querendo conduzir cegos. São pessoas que querem libertar os outros sem ter libertação na sua vida. São pessoas que querem falar da palavra de Deus sem nem sequer conhecer, sem nem sequer praticar. Louvado seja Deus e agradecido. São pessoas, louvado seja Deus e agradecido, que não estão atentas aos sinais da vinda do Senhor. Os sinais estão aí, as pedras estão clamando. As pedras estão clamando, o vento está anunciando, a terra está anunciando, a natureza está anunciando, louvado o sol está anunciando. Oh, Jesus amado, poderoso Deus, o mal está anunciando, até as trevas está anunciando que Jesus está voltando. Até as trevas está anunciando que Jesus está voltando. E o povo de Deus, sabe como é que está? Despercebido. É um povo de Deus que parece que não quer que Jesus volte. É um povo de Deus que parece que não quer voltar para casa. É um povo de Deus que parece que não quer a sua libertação. É um povo de Deus mais carnal do que espiritual. É um povo que se diz povo de Deus, mas que não quer voltar para casa, que não quer que Jesus volte. Tem gente que diz: não, Jesus, não volta agora não. Não volta agora não, Senhor. Eu ainda quero viver isso. Eu ainda quero casar, né? Quem está querendo casar não é pecado, pelo amor de Deus. É só um exemplo. A gente tem que entender, gente, não é que você não vai querer um casamento. Você pode casar antes de Jesus voltar. Mas o que você tem que entender é que assim como tu pede o casamento, assim como tu pede o trabalho, assim como tu ora por uma casa, não esqueça que Jesus está voltando. Esteja preparado. Mesmo que o Senhor te dê um esposo, mas esteja preparado para a vinda dele. Mesmo que o Senhor te prospere, mas esteja preparado para a vinda dele. É isso que ele quer do povo dele. Louvado seja Deus, agradecido. Não é que é pecado você querer um esposo. Não é que é pecado você pedir uma casa. Não é que é pecado você pedir a prosperidade. Não é isso. Mas é que nós temos que ter entendimento que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Veste adornada, coração limpo. Louvado seja Deus, olhando para o alto, olhando para o alvo, olhando para Abraão, olhando para a promessa, olhando para o Salvador, olhando para o céu. Teus pés estão na terra, mas teus olhos têm que estar no céu. Teus pés estão na terra, mas teus olhos têm que estar em Cristo. Teu pé está na terra, mas teu coração tem que estar no reino de Deus. Teu pé está na terra, sim, os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está em Cristo Jesus. E muitos corações não estão em Cristo Jesus. Muitos corações ainda estão cheios de raiva, ainda estão cheios de ódio, cheios de mágoa. Muitos corações estão amargurados. Muitos corações estão soberbos, orgulhosos. Muitos corações acham que sabem tudo. Não, eu já sei como fazer. Eu já sei o que tem que fazer. Não, eu já sei, quer me ensinar, né? Eu quero que o Espírito Santo me ensine. Todos os dias eu digo para ele antes de entrar na live: Senhor Jesus, se o Senhor não entrar comigo, não vai sair nada.
Todos os dias eu digo para Jesus, Jesus, eu dependo do Senhor. Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Eu não sei nada. Eu aprendo todos os dias. Eu sou necessitada, carente, dependente do Senhor. Mas tem gente que não é mais dependente do Senhor. Tem gente que não é mais dependente do Senhor. Vamos aqui continuar, gente linda de Deus. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. O Senhor virá julgar os povos, as ilhas, e me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus. Não acabei de falar isso? O Espírito Santo de Deus não está aqui? Está, ele está. Eu não falei que era para os nossos olhos estar para os céus? Gente, se os teus olhos não estão na palavra de Deus, teus olhos não estão no céu. Tem gente, louvado seja Deus, que não gosta de ouvir a palavra, mas quer estar levando a palavra aos outros. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de escutar a palavra de Deus prestando atenção. Não vendo o pessoal conversar, como é aqui na live, né? A maioria das pessoas conversa. As pessoas entram pedindo oração na hora da palavra. Eu gosto de ouvir a palavra. Procura ouvir a palavra no teu momento de sossego. Não ouve a palavra trabalhando. Nem sempre tu vai receber a palavra. Porque a gente tem que ouvir a palavra dando atenção, né? Tendo atenção para a palavra. E muitas das vezes as pessoas acham que estão dando atenção para a palavra, mas não estão. Porque estão ocupadas com seus afazeres. As pessoas acham que enganam a Deus. As pessoas acham que falar da palavra é ouvir a palavra e não é. Às vezes as pessoas falam da palavra, mas não dão ouvido à palavra. Não obedece a Deus, gente. Não obedece. Não obedece às escrituras. Não pratica a palavra. Não pratica a palavra. Céus. E olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão. Olha aí. Jesus está voltando. Essa palavra aqui está falando da vinda do Senhor Jesus, gente. Essa palavra aqui está falando da vinda do Senhor Jesus. E olha aqui o que ele vai continuando dizendo: levantai vossos olhos para os céus, olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão. Semelhantemente, mas a minha salvação. Isso aqui foi muito forte quando eu estava lendo de madrugada, antes de abrir a live. Olha só, a terra se envelhecerá. O que a gente tem visto, gente? A terra se envelhecendo. A gente tem visto terra sendo destruída, os montes sendo destruídos, a terra se abrindo, a terra secando, a terra se rachando. A terra não está com uma aparência de envelhecimento? Tá. Em vários lugares está assim. Em vários lugares a terra está nessas condições. Vocês viram onde teve terremoto? Como é que está os lugares onde teve terremoto? Não está como uma terra envelhecida? Está como uma terra envelhecida. Olha aqui. Prestem bem atenção. Um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. E a gente tem visto os acontecimentos, uma terra envelhecida e os moradores morrentos. Não temos visto? Temos visto. Por causa de quê? Por causa do pecado. Mas ele fala bem assim: louvado seja o Senhor, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Porque, olha só, louvado seja Deus, a justiça de Deus, ele virá para cumprir, ela não será quebrantada. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que ele vem para julgar, ele vem para julgar.
Ninguém vai escapar do julgamento de Deus, gente. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Mas haverá salvação para aqueles que lavaram-se na vestidura do Cordeiro, para aqueles que se limparam, para aqueles que se lavaram na palavra, para aqueles que cumpriram a palavra, para aqueles que obedeceram a palavra, para aqueles que vivem na palavra, estão na palavra. Esses serão salvos por Cristo, porque são novas criaturas, porque são novas criaturas. Porque conhecer a palavra é uma coisa, Jesus salvará os ignorantes. Lembra do ladrão? O ladrão era um ignorante. O ladrão foi salvo ali na cruz do Calvário, mas ele não conhecia a palavra. Ele não sabia da palavra, não pregaram da palavra. Ele foi salvo ali através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele era um ignorante. Eu e você não somos ignorantes. Todos os dias estamos falando da palavra. Todos os dias estamos ouvindo a palavra. Então nós temos que ser cumpridores da palavra para nós não sermos mentirosos. Ele mesmo ensina aqui na palavra dele. É diferente de Cristo. Ela é cobrada. A igreja de Cristo, louvado seja Deus e agradecido, ela tem que ser cumpridora da palavra. A igreja de Cristo, ela tem que ser obediente à palavra. A igreja de Cristo tem que se esforçar para viver a palavra de Deus. Hoje as pessoas só querem pregar a palavra, mas não querem obedecer a palavra. E nós temos que obedecer a palavra, porque o Senhor virá com justiça. Lembra das 10 virgens? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 obedeciam a palavra, 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam preparadas. Estavam dentro do templo, estavam orando, estavam adorando, estavam louvando, estavam pregando, estavam jejuando, mas não estavam obedecendo a palavra. Olha só, quanta diferença. Então olhemos para a igreja, olhemos para quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros de Cristo. Nós temos que ter imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Semelhança, ser parecido com Deus. Ser parecido com Jesus. Lembra, essa semana ele falou sobre isso, né? Ele, Epístola de João, capítulo 2, ele falou sobre isso, que nós temos que nos parecer com Cristo. Parecer com Cristo não é pregar palavras. Parecer com Cristo é viver a palavra. Porque pregar a palavra até o diabo prega. Até o diabo prega. O anticristo virá pregando a palavra para enganar a igreja. Que o Senhor abra os olhos dos cegos. Que o Senhor abra os olhos dos cegos. Tem muita gente sendo conduzido pelos cegos, gente. Tem muita gente sendo conduzido pelos cegos. Tem muita gente, louvado seja Deus, querendo conduzir sem enxergar a Cristo. Sem ver a Cristo, sem ver as suas escrituras, sem viver as suas escrituras, sem obedecer a sua palavra. Tem pessoas que são rebeldes e querem ser líderes. Tem pessoas que são rebeldes e querem ser líderes, né? Não obedecem a Deus, mas querem ser líderes religiosos. Louvado seja Deus e agradecido. E ele pega e fala aqui: conhecereis a verdade vos libertará, gente. O problema do povo é que quer ser líder antes de ser liderado. Esse que é o problema do povo. Querem ser líderes, homens e mulheres, antes de ser liderado. E não existe um líder sem antes ele ser liderado. Todo aluno tem um professor. Não é verdade? É verdade. Então não adianta a gente querer ser líder se não somos liderados por Jesus. Se não queremos ser liderados pelo Espírito Santo. Se não queremos ser liderados por Cristo. Louvado seja Deus. Por que a maioria dos filhos são rebeldes? Porque não querem ser liderados pelos pais. Mas esses filhos querem ser líderes. E é o que mais a gente vê, gente. São pessoas que querem ser líderes, mas não querem ser liderados por Cristo. Mas não querem ser liderados por Deus. Mas não querem ser liderados pela palavra, mas querem ser líderes. Eu não sei qual é, eu não sei porquê, né? Se Jesus não me chama, gente, para levar o evangelho, uma coisa que eu não queria era ser líder. Porque eu sei a responsabilidade, eu sei a cobrança. Mas tu que manda fazer e não faz isso,
Tu que mandas fazer e não faz, os líderes serão os mais cobrados. Então, continua aqui assim, falando, Jesus está voltando. Ouve-me, ouve-me, vós que conheceis a justiça. Ele está falando com nós. Qual é a justiça? É a palavra de Deus. Vós, povo em cujo coração está a minha lei. E aí, a palavra de Deus está no teu coração? A palavra de Deus está no meu coração. Olha como ele está falando para o povo dele. Olha como ele está falando com a igreja dele. Olha como ele está falando conosco. E hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem oração. As pessoas querem louvor. As pessoas querem falar de Deus, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Jesus amado, tem misericórdia dos seres humanos de terra. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. O que tem no teu coração? No teu coração tem a palavra de Deus ou no teu coração só está em Jesus? Não, irmã, no meu coração tem Jesus. Meu querido, não é só ter Jesus, é ter a palavra dele no coração dele, no teu coração. Porque tem gente que diz assim, não, Jesus está no meu coração. Mas se a palavra dele não está, eu sinto muito que ele não está no teu coração. Porque para Jesus estar no meu coração, a palavra dele tem que estar no meu coração, guardada no meu coração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Por que que a palavra tem que estar no meu coração? Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Dá para nós entender isso? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu guardo a palavra, se eu tenho a palavra dele no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. Porque tem gente, porque as pessoas acham que é só um nome, né? Só é um nome. Não, eu tenho Jesus no meu coração. Mas se no teu coração não está a palavra de Deus, sinto muito, tu não tem Jesus no teu coração. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. O verbo esteve encarnado, o verbo se fez carne, o verbo esteve no meio de nós. Então não tem como de você dizer eu tenho Jesus no meu coração e muitas das vezes você não sabe nem quem é Jesus. Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra que salva, que liberta, que cura, que restaura. Jesus é a palavra. E se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, então eu tenho Jesus no meu coração, porque ele é o verbo. Ele é o verbo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E tem muitos que se dizem povo dele, mas não tem a palavra dele guardada no coração. Irmão Francisco, o povo está sendo guiado por cegos. A maioria das pessoas querem ser líderes, mas não querem ser liderados. É muita responsabilidade, gente. É muita responsabilidade levar a palavra de Deus. É muita responsabilidade se a palavra de Deus não estiver. Levar a palavra de Deus não é você colocar, não é você falar, o Senhor é teu pastor. Tu tem que explicar por que o Senhor é o pastor daquela pessoa. Isso que é levar o evangelho. Levar o evangelho é você estar lá falar, olha, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Aí tu tem que explicar para aquela pessoa o que significa o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Mas muitas das vezes as pessoas nem sabem o que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando as pessoas falam essa parte do Salmo, elas acham que o Senhor é o pastor e não vai faltar nada. E muitas das vezes Jesus é o nosso pastor, tá faltando trabalho. Teu filho está lá nas drogas. O Senhor é teu pastor, mas tu está doente. O Senhor é teu pastor, mas tu está passando por alguma dificuldade. O Senhor é teu pastor, mas tu está no deserto. E aí a pessoa não explica para ti o que significa que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. E louvado seja Deus. E você vai dizer assim, mas não disseram para mim que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E como é que eu estou cheia de dívida? E como é que eu estou doente? E como é que meus filhos estão no caminho errado? Mas ele é meu pastor e nada me faltará. E está faltando tudo isso na minha vida. Significa que ele é teu pastor e ele vai estar com você nessas situações.
Ele vai estar com você na fornalha, no deserto, ele vai estar com você nesse momento que você está vivendo. Nesse momento que estamos vivendo, ele é o nosso pastor e ele não vai nos faltar. Louvado seja Deus e agradecido. Às vezes as pessoas colocam o Senhor é meu pastor lá na porta da geladeira. Geladeira só tem água. Só tem água dentro da geladeira, mas está escrito, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando as coisas na tua geladeira. Às vezes as pessoas colocam lá na frente da casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquelas coisas pregadas. E está faltando tudo dentro daquela casa. Falta paz, falta dinheiro, falta saúde, falta família, falta amor. E aí está lá escrito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode estar faltando tudo, mas se você entender que Ele está com você nesses momentos, Ele virá te fazer do teu deserto esse jardim. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. É o Senhor na nossa vida. Ele vai pegar esse deserto que vivemos e vai fazer um jardim, como Ele falou aqui. E aqui vamos continuando para já encerrar. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. O que é o que a gente tem vivido, gente? Injúrias, não é verdade? O que os povos, o que as nações têm vivido? Essa grande injúria dos homens. Ele não disse que é do diabo, ele disse que é dos homens. Os homens que estão com essas práticas. Os homens, as mulheres, né? Porque a palavra serve para os dois. Então, essas injúrias que está acontecendo não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com Satanás. Não tem nada a ver com demônios. Ele foi bem claro aqui nas suas escrituras. Essas injúrias, olha só, porque tem mais o opróbrio dos homens, não tem mais os opróbrios dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. De quem? Dos homens, não é do diabo. Não é o diabo que está fazendo, não é os demônios que estão fazendo, é os homens. É os homens que estão fazendo isso. A gente tem que entender o que é o demônio, o que vem do homem, o que vem da mulher. A gente tem que entender, porque é um povo que tudo diz que é demônio. E não é. O Senhor está falando, as injúrias são dos homens, são das pessoas, são das criaturas. Louvado seja Deus. Porque a traça os roerá. Essas pessoas que fazem injúrias, olha o que vai acontecer. Porque a traça os roerá como a um vestido. Olha só, gente. Os seres humanos carecem tanta coisa, né? Os seres humanos estão aí com as suas injúrias. E olha o que vai acontecer com eles. Eles vão ser ruídos como se fosse um vestido pelas traças. Tanta grandeza, né? Arrota tanta grandeza, quer ser tanta coisa, tanto poder, para terminar a sua vida ruído pelas traças, hein? Eu, prefiro ser pobre e humilde de coração e não ser ruída pela traça. Vamos lá, continuando, louvado seja Deus e agradecido. É um povo que se gloria, né, gente? Sem saber do que se gloria. É um povo que acha que estão abafando. É um povo que acha que estão vivendo, que são, né? Que são e não são nada. Não passam de um vestido que será ruído pelas traças. Isso é muito sério, gente. Que o Senhor abra o entendimento dos seres humanos, né? Enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Agora preste atenção. E ele diz mais, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então a palavra de Deus, ela dura para sempre, e a salvação de geração em geração.
Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega e vai continuando aqui. Desperta, desperta. Ele está falando para a igreja dele, ele está falando para o povo dele. Desperta, vai orar, vai praticar a minha palavra, vai me obedecer, vai examinar as escrituras, vai guardar a palavra no teu coração. Limpa teu coração. Para de querer ser o que tu não é. Para de querer levar o evangelho sem primeiro tirar o arqueiro do teu olho, sem primeiro e te santificar, sem primeiro tu me conhecer, sem primeiro tu me obedecer. Te esforça que eu te ajudarei, te santifica, te lava na minha palavra, conhece a minha palavra para poder tu falar a minha palavra, pratica a minha palavra para tu poder falar da minha palavra. É muito sério, gente. É muito sério. As pessoas levam o evangelho de qualquer jeito. As pessoas levam o evangelho como cegos, conduzindo cegos. A palavra de Deus, gente, meu Deus do céu, é muito séria. E ele diz aqui, porque a traça joerá como a um vestido, bichos comerá como a lã. Louvado seja Deus. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. E não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Ele pergunta aqui. Não és tu aquele que secou o mar? As águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os gemidos, assim voltarão os resgatados. E nós somos esses que seremos os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria, eterna alegria. Os salvos viverão a eterna alegria. Louvado seja Deus, agradecido. Em Apocalipse, não sei se é em 22, em Apocalipse fala que ele enxugará todas as lágrimas, que no céu não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor. Louvado seja Deus, só haverá alegria, adoração, louvor e o amor, né, gente? Porque o amor alegra. Se hoje tem muitas pessoas tristes, é por falta de amor. É por falta do amor. Porque o amor alegra as pessoas, não é verdade? Você se alegra quando você é amado, como filho, como mãe, como esposa, como esposo, como amigo, como amiga, não é verdade, gente? E a maioria das pessoas estão tristes porque não amam umas às outras. Porque o amor se esfriou. E é assim, mas nós vamos viver esse amor. Ele está falando aqui. E assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Olha que maravilha! Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Olha que maravilha! A salvação da nossa vida faz o gemido fugir da nossa vida. Você não vive chorando todo o tempo na terra. Por quê? Porque você é um salvo. Lembra que o Davi falou no Salmo 51? Senhor, me dá a alegria do salvo. Gente, pelo amor de Deus, eu fico doente quando eu vejo um salvo triste. Oh, Jesus amado, como a gente erra, como a gente peca, gente. E tem pessoas que são salvas, mas tá lá triste. É assim que nós temos que ser, gente. A gente tem que ter a alegria dos salvos. Louvado seja Deus. Só que hoje as pessoas só se alegram se tiver dinheiro, se tiver carro, se tiver casa, se tiver saúde, se tiver os bens materiais. Se não tiver, tá lá triste, né? E ele pega e vai continuando aqui. E assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Que a tristeza saia do teu coração, temos que viver como salvos. Louvado seja Deus, passamos e que passamos, mas vamos nos alegrar, porque nós somos salvos por Cristo. Louvado seja Deus, agradecido. E eu sou aquele que vos consola. O próprio Deus nos consola, o próprio Espírito de Deus nos consola, o Espírito Santo nos consola, e é por ele nos consolar que a tristeza passa. Vocês lembram que eu estava triste? Mas o Espírito Santo veio e me consolou. Louvado seja Deus e agradecido. Nós temos o Consolador, nós temos.
Louvado seja Deus. Tem muita gente que vem para nos entristecer, mas o Espírito Santo vem nos consolar. O Espírito Santo é meu consolador, é teu consolador, louvado seja Deus. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso ajudador. E uma coisa eu falo muito para ele: Senhor, tu és o meu ajudador, tu és o meu consolador. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então vamos continuar. Aí ele diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Olha o que ele diz para nós. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal? Tá vendo? Às vezes você está com medo das pessoas que são mortais. Ele está falando aqui, ele está nos alertando. E a verdade, né, gente? Nós estamos vivendo uma grande violência que muitas pessoas estão com medo desses mortais. Não é verdade? Muitas pessoas estão vivendo com medo desses mortais. Preste atenção. Ou o filho do homem que se tornará em feno e te esquece do Senhor que te criou. Nós não podemos esquecer do Senhor que nos criou, gente. Não podemos esquecer do Senhor. E muitas pessoas têm esquecido do Senhor. As pessoas lembram de querer as suas bênçãos. As pessoas lembram de querer pedir oração, mas não lembram do Senhor, não lembram quem é o Senhor na sua vida. E ele vem e diz aqui: e te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador. Então a gente teme esse furor do angustiador, mas a gente esquece quem é o Senhor na nossa vida. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos consola, que nos salva, que nos prometeu a vida eterna, a salvação eterna, o gozo, a alegria, a paz, a abundância, a sua misericórdia. Louvado seja Deus e agradecido. A salvação. E te esquece, né? E temes continuamente todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que se atribulava? O exilado cativo depressa será solto. Oh, Jesus, eu creio, e não morrerá na caverna. Olha essa promessa, recebe essa promessa para a tua vida. Eu estou recebendo para a minha vida. Louvado seja Deus. Recebe essa promessa para a tua vida e para a tua família. O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. Teu filho está na caverna, Andréia, pois o Senhor está dizendo que ele vai ser solto. Os teus filhos estão na caverna, irmão Marli, mas o Senhor está dizendo que será solto. O Senhor está falando conosco, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Será solto e não morrerá na caverna. Louvado seja Deus, e o seu pão lhe não faltará. Louvado seja Deus, essa promessa é para nós. O Senhor está aqui para sustentar aqueles que estão nele. Isso é para quem crê e para quem toma posse da palavra. Isso é para quem recebe e eu recebo. E eu recebo que o Senhor está entrando com libertação na nossa família. Meu irmão que vive no vício. Do Senhor, minha irmã que adora outros deuses. O Senhor está entrando com libertação na tua família, na nossa família. Louvado seja Deus e agradecido. Ele não vai deixar morrer nessa escravidão. Ele não vai deixar morrer nessa caverna. Eita, tem filhos teus que estão escondidos na caverna. Louvado seja Deus, mas não vão morrer na caverna. Não vão morrer nas drogas. Não vão morrer afastados do caminho. Não vão morrer sem salvação. Porque quem está prometendo aqui para nós é o Senhor. Através da palavra. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Obrigado. Olha que maravilha. Nós encerramos aqui. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O nosso Deus, gente, não é qualquer Deus. O nosso Deus é aquele que abriu o mar. Você já estuda aí sobre Deus, sobre deuses, e procura saber qual foi o Deus que abriu o mar. Procura saber qual foi o Deus que abriu o mar para Israel passar. Nenhum.
Só o nosso Deus. Tem que respeitar o nosso Deus. Tem que respeitar, tem que abaixar a cabeça, tem que dobrar os joelhos para o nosso Deus, porque todo joelho se dobrará na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Não é nós que somos grandes, é Ele que é grande, é Ele que é o Criador, é Ele que é o Senhor dos exércitos. E essa guerra Ele não vai perder, essa guerra Ele não vai perder, essa guerra Ele não vai perder. Louvado seja Deus e agradecido, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. A gente tem visto aí um povo perdendo a batalha, mas o povo de Deus não perde a batalha, porque o Senhor dos exércitos está na frente dessa batalha. É o Senhor que está na frente da batalha para salvar, para resgatar a tua família, para salvar, para resgatar a minha família. O Senhor dos exércitos está pelejando por você, por mim, pela nossa família, pelo povo dele. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Guarde a palavra de Deus. Dê ouvidos. Como ele mesmo disse em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Se você estudar o livro de Apocalipse, ele repete várias vezes isso nas cartas. Aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Consertemos a nossa vida. Como eu gosto de deixar uma casa cheirosa, gente. Eu amo. Toda mulher eu acho que gosta, né? Deixar sua casa cheirosa. Se eu ficar com a casa suja, eu fico doente. E assim é que nós temos que estar. Com a casa preparada, adornada para o Senhor Jesus. Preparada para o nosso noivo. Preparada para a vinda de Cristo. Preparada para o arrebatamento. Louvado seja Deus e agradecido. E possamos viver na alegria dos salvos. Que possamos viver na alegria dos salvos, amém? Porque a tristeza vai fugir de você. Você não vai viver chorando, porque a alegria da salvação, louvado seja Deus e agradecido, não vai deixar você viver chorando. Por isso que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque quem é salvo não vive na tristeza, não vive, porque é salvo em Cristo e a nossa alegria é estar com o nome escrito no livro da vida. E você que ainda não está com o nome escrito no livro da vida, eu te convido a entregar tua vida para Jesus, a declarar que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o teu Redentor, que Jesus é o Senhor dos exércitos, que veio para pelejar por você e a tua família, pela tua saúde. Você que ainda não entregou tua vida para Jesus, ouve o que o Espírito de Deus fala a você. Faça parte da família de Cristo, faça parte do reino de Deus, peça para o Senhor perdão dos teus pecados, e ele escreverá o teu nome no livro da vida, ele apagará o teu nome do livro do acusador. Louvado seja Deus, e ele começará a pelejar por você e pela sua vida. Amém?